Bom dia, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo à transmissão do culto da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, neste domingo, dia 24 de janeiro de 2021. Sou o pastor Alain e é um privilégio poder transmitir daqui da minha casa e esta transmissão deste culto chegar até a sua casa. Louvado seja o nosso Deus que tem nos sustentado e tem nos abençoado. Eu espero em Deus que tenhamos um tempo abençoado, um domingo abençoado. Que o Senhor Jesus estenda as suas mãos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Siga-nos nas nossas redes, no IPJO Americana, inscreva-se em nosso canal no YouTube, siga-nos no IP Jardim, que é do Facebook. Eu espero em Deus que possamos chegar sempre aí à sua casa, levando a palavra do Senhor, transmitindo a nossa gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito e você podendo participar conosco desses tempos de adoração e louvor ao nome do nosso Deus. Nós vamos orar, colocar nossa vida na presença do Senhor, pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo de culto, nesta manhã de domingo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças pelo teu cuidado e pelo teu amor sobre as nossas vidas. Louvado e exaltado seja o teu nome. Abençoa-nos nesta manhã. Que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor receba as nossas orações, os nossos louvores, a nossa vida em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero cantar com você para iniciar este culto, esta canção. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, é exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, é exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amém. Louvado seja o Senhor, exaltado nos céus, exaltado nas nossas vidas, exaltado em toda a criação. Diz a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação.
De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Nós aprendemos na presença do nosso Deus que Ele não habita em templos construídos pela mão humana, mas Ele habita em meio aos louvores daqueles que adoram e exaltam ao seu nome. Eu quero convidar você para cantar comigo esta canção, Maranata. Tu és a minha luz, tu és a minha salvação, a ti eu me renderei. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, a quem temeremos? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Nós vivemos nessa dupla cidadania, os nossos pés aqui na terra, mas os nossos olhos no Senhor. Diz o Salmo 145, versículos 17 e 18. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos,
benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Senhor cuida de nós, sabendo que nós temos já a resposta para todas as aflições do mundo, para todas as aflições que vivemos na eternidade. Mas enquanto vivemos aqui na terra, Ele nos convida a depositar tudo nas suas mãos. E conforme diz essa canção aqui, ouvirmos do Senhor que todo o trabalho é dele. Sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Eu quero orar por você nesse momento, colocar a sua vida diante do Deus eterno. Quero colocar as suas dores, as suas aflições, pedir a Deus, esse Deus eterno, sustentador das nossas vidas, que estenda as mãos generosas, abençoadoras sobre nós, trazendo alívio, socorro, força em todo momento que vivermos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estende as tuas mãos sobre nós, nos socorra, meu Deus, no dia da adversidade, sustenta-nos, abençoa-nos, fortalece-nos, é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós estamos meditando aqui nesses últimos dias nesse tema,
o Deus eterno e a história dos homens. O Deus eterno e a história dos homens. Nós temos meditado sobre como Deus tem nos sustentado, nos abençoado, nos direcionado em nossa história, na história da humanidade. Começamos falando neste mês de janeiro sobre as primeiras coisas. Primeiro domingo falamos sobre o Deus eterno, que existiu antes de tudo existir e que criou todas as coisas pelas suas mãos. No segundo domingo, meditamos sobre a criação, como Deus criou todas as coisas, sustentou e todas as coisas existem nele. Na semana passada, nós meditamos na história de Adão e de sua família, e o tema da nossa meditação na semana passada foi uma história de recomeços, sobre como este é um dos principais fatores que caminha conosco enquanto humanidade. Nós recomeçamos o tempo todo, nós recomeçamos várias vezes na vida, em várias situações nós recomeçamos. E eu quero meditar com os irmãos nesta manhã, neste tema, uma história de salvação. Quero meditar com os irmãos sobre como Deus tem trazido salvação aos homens e como a nossa história está estritamente ligada a este tema, a salvação que vem do nosso Deus. Como Deus tem ministrado salvação aos nossos corações, às nossas vidas, às nossas famílias. Gostaria que você acompanhasse comigo aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Se nós estamos meditando nas primeiras coisas, eu quero meditar com vocês nesta manhã na principal narrativa da primeira grande catástrofe mundial. Nós estamos vivendo um mês de janeiro diferente, muitas chuvas, chuvas fortes, chuvas todas as tardes, chovendo fortemente, as nossas cidades sofrendo as consequências dessas chuvas, chegando de uma maneira tão forte nas nossas cidades, nas nossas casas, alagamentos, tempestades, grandes problemas. E nós lemos nas Escrituras que houve uma grande, muito grande, que nós denominamos de dilúvio. O dilúvio aconteceu no tempo de Noé. Noé era um dos descendentes da linhagem de Sete, de um filho que Deus havia dado para Adão, para lhe restaurar sua família, para ajudá-lo a recomeçar enquanto família, quando houve ali o primeiro assassinato de um dos filhos, o filho mais velho, Caim, matar Abel. Houve uma grande tristeza, sofreram. Caim se tornou um peregrino, errante, fugitivo, e Deus deu a Adão e Eva mais filhos, e o primeiro desses filhos, diz Gênesis capítulo 5, que nasceu conforme a imagem e semelhança de Adão. Ele era aquele que viria trazer a descendência abençoadora, a linhagem de Adão. E diz o capítulo 6 de Gênesis que a humanidade começou a sofrer por conta do seu pecado, das consequências cada vez mais graves do pecado. O pecado causou separação, ruptura, distanciamento, desconexão com o Criador. E diz o texto bíblico de Gênesis capítulo 6 que Deus se desagradou profundamente. Ele lamentou profundamente aquilo, mas ele encontrou num homem graça. Ele
amou, ele cuidou, ele deu uma missão a Noé, que era trazer restauração para ele, para sua família e por consequência para toda a humanidade. Eu quero meditar com os irmãos aqui na narrativa da chuva, do dilúvio, que aconteceu, narrada ali em Gênesis capítulo 7. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui é que Deus é um Deus salvador. Por que podemos acreditar numa história de salvação? Porque a salvação está sempre ligada à história da humanidade. Isso nós podemos crer, meditar e nos aprofundar, porque Deus, Ele é um Deus salvador. Acompanhe comigo o que diz as Escrituras aí, a partir do primeiro versículo do capítulo 7. Gênesis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Meu irmão, minha irmã, nós cremos em um Deus salvador. A história da humanidade está ligada a esse Deus que salva, que restaura, que abençoa, que nos dá a oportunidade de recomeçar, nos resgatando, nos protegendo, nos amando. Quando nós lemos a narrativa das Escrituras, nós percebemos que Deus não se manifestou apenas Salvador, enviando o seu Filho Jesus aos homens. Não! Ele se fez um Deus salvador em várias etapas, em várias situações, em vários dias, em várias gerações que enfrentaram problemas e adversidades, e ele permaneceu fiel, salvando, resgatando, fortalecendo, trazendo vida àqueles que estavam diante de um cenário caótico de morte. Quando eu penso na história de um Deus salvador, eu me dou conta que o Senhor estende suas mãos generosas para aquele que está caído. Se nós meditamos aqui na semana passada que Deus é um Deus de recomeços e abençoa constantemente nossos recomeços, eu quero trazer essa palavra para você aqui nesta manhã, que os recomeços de Deus sempre têm a ver com o propósito de salvação sobre as nossas vidas. Deus nos resgata, Deus nos salva, Deus nos protege, nos sustenta, nos segurando bem forte, sustentando as nossas vidas no dia mau. A história de Noé mostra que a humanidade estava caída, completamente perdida. Deus olhou para tudo aquilo e sentiu muito. Deus se entristeceu profundamente. Há um versículo ali que Deus se arrependeu de ter criado o homem, nesse sentido de que estava verdadeiramente acontecendo um caos na criação, que ele fez com tanto amor, abençoando de uma forma tão especial. Mas de repente, tudo desmoronou quando o ser humano
resolveu viver por conta própria. Meu irmão, Deus nos salva do pecado. Deus nos salva das armadilhas do tentador. Deus nos salva das consequências terríveis que o pecado trouxe. Deus nos salva dos homens. Deus nos salva de nós mesmos. Ele é um Deus salvador. Ele é um Deus que sustenta tudo com amor, graça e misericórdia, e nada escapa do seu querer. Quando tudo estava perdido, quando o ser humano estava vivendo o caos, a tragédia de uma das formas mais terríveis, mais tenebrosas, distante, rebelde, vivendo por si só, vivendo toda a tragédia que o pecado pode trazer sobre as nossas vidas, sobre a humanidade. Deus olha para Noé e diz: Noé, entra na arca, entra tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Meu desejo e oração é para que Deus também olhe para nós, nos protegendo, nos abençoando, nos amando, fortalecendo as nossas vidas, os nossos pés, fortalecendo-nos nele mesmo. O texto das Escrituras diz que Deus salva não somente o homem e a sua família, mas ele também salva toda a criação. Animais limpos, animais imundos, aves, para conservar não somente os animais, mas também a semente, porque as aves, nas transições, nas migrações, nos voos, no cuidado que eles têm para com os filhos deles, elas trazem as sementes e elas povoam a terra com essas sementes, abençoando para que florestas, bosques, um monte de lugares tenha as plantas vindas das sementes que são carregadas pelos seus bicos. O Deus Salvador sabe que havia ali uma tragédia prestes a acontecer, porque Ele mesmo estava purificando a humanidade naquele dia. Mas Ele tinha um propósito de sustentar, abençoar, socorrer Noé e sua família. Tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Uma história de salvação não começa em homens e mulheres suficientemente fortes para se salvarem. Uma história de salvação começa num Deus abençoador, criador, sustentador, que nos socorre no dia da adversidade. Segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui nesse texto, a partir do versículo 6, nos ensina que existe um Deus criador, mas também existe uma criação corrompida. Olha o que dizem os próximos versículos. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram Noé na arca de 2 em 2. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Se existe um Deus criador, se existe um Deus abençoador, se existe um Deus de salvação, isso se dá porque existe hoje uma criação corrompida. Meu irmão, minha irmã, tudo que nós vermos de bom, todas as coisas maravilhosas, quando nós olhamos e contemplamos os céus,
quando nós contemplamos a criação, quando nós contemplamos as coisas boas que Deus criou, nós contemplamos isso e nós nos maravilhamos com isso. Mas nós também nos damos conta que tudo isso está corrompido, porque toda a criação hoje geme e suporta as adversidades do pecado. Enquanto Igreja de Jesus, nós participamos daquilo que o Senhor Jesus está fazendo na terra. Ele reconciliou consigo todas as coisas e Ele tem abençoado-nos até a sua volta para que tudo seja restaurado, tudo que foi corrompido seja restaurado. Deus disse para Noé com 600 anos de idade para entrar na água, na arca, porque cairiam águas muito fortes, insuportáveis durante os próximos dias. Com 600 anos de idade, depois de ter vivido tantas coisas, depois de ter vivido tantas coisas boas e também depois de ter sofrido tanto as consequências do pecado, aquele homem entra na arca que ele construiu com suas mãos, junto com sua família, sabendo que Deus havia preparado para ele um lugar de salvação. Meu irmão, minha irmã, nós não encontraremos salvação nos homens. Nós não encontraremos salvação nas coisas criadas. Nós não encontraremos salvação em nossa bondade. Nós somos cercados pelo mal. O mal que habita em nós continua constantemente criando problemas para nós e para aqueles que nos cercam. Se existe um Deus Salvador, também existe uma criação corrompida. Os animais foram e entraram na arca para Noé, de 2 em 2, macho e fêmea, porque Deus lhes conduziu para aquele lugar, não pela capacidade do homem, não pela capacidade daquele que estava fazendo aquilo, mas pela graça sustentadora e abençoadora do nosso Senhor. Eu quero te convidar a pensar comigo sobre como Deus tem nos mostrado diariamente o quanto nós somos pecadores, não para nos afligir, maltratar, não para nos punir, mas para nos mostrar o caminho de volta a Ele. Se nós meditamos na palavra, se nós buscamos no Senhor direção, se constantemente nós vamos para as Escrituras e aprendemos nas Escrituras que nós somos pecadores e carecemos da glória do Senhor, isso tudo é um zelo, um cuidado do Senhor sobre a nossa vida, para nos mostrar que a tragédia está diante de nós, está tentando nos corromper diariamente. Nós somos tentados e cercados por aflições por todos os lados, até mesmo de dentro de nós. Mas Ele continua com seus braços estendidos sobre nós. Depois que Noé e sua família entraram na arca, passaram-se 7 dias e vieram águas sobre a terra, as águas do dilúvio, causando destruição e morte para todos aqueles que estavam fora da arca. Quando eu olho para a arca, quando eu penso na arca, quando eu leio essa história, eu me dou conta que a arca, ela fala mais sobre Deus do que sobre os homens. A arca ensina muito mais sobre este Deus Salvador e nos mostra que nós temos salvação quando nós estamos nele. A arca representa o próprio Jesus Cristo que veio ao mundo trazendo salvação. E esse é o terceiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos. Se existe um Deus Salvador e se existe uma criação corrompida, isso tudo nos leva à salvação em nossa história. A salvação em nossa história. Como isso se aplica à história dos homens e como isso se aplica à nossa vida.
Esta manhã nós estamos meditando sobre isso, nós estamos meditando sobre uma história de salvação, porque não apenas Noé e sua família sofreram tragédias naquele tempo, mas hoje nós também sofremos e continuamos sofrendo as tragédias, as catástrofes, os problemas, as tempestades que nos abatem, sejam elas tempestades mesmo, sejam elas tempestades espirituais. Nós sofremos as consequências da nossa criação ter sido corrompida pelo pecado de Adão e Eva, quando nós olhamos ao nosso redor e sentimos tanto, sofremos tanto diante de um cenário tão devastador que a morte causa. Esta semana, no último domingo, dia 17 de janeiro, o Brasil recebeu o aval da Anvisa para começar a vacinar a sua população, para vencermos a pandemia da Covid-19. Um misto de esperança, preocupação, um misto daquilo que o Salmo 126 nos ensina, que enquanto nós vamos chorando e semeando, nós voltaremos com júbilo, trazendo os nossos feixes, porque feliz é aquele que é restaurado no Senhor, quando o Senhor, diz o Salmo 126, versículo 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa salvação, a história da salvação em nossas vidas, a salvação em nossa história se dá assim como se deu ali na família e na vida de Noé. No ano 600, versículo 11 a 16, no ano 600 da vida de Noé, aos 16 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Se a morte estava devastando, trazendo miséria e sufoco, se isso estava trazendo morte sobre tantas as pessoas, o Senhor trouxe salvação à história de Noé e de sua família. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. A salvação em nossa história, se ali na história de Noé e dos seus filhos, se na história daqueles animais foi preservado uma semente santa, se foi preservado um grupo de pessoas, um grupo de animais, se foi preservado ali para eles recomeçarem a partir daquele momento. Hoje, Jesus é o nosso preservador, Ele que nos sustenta, Ele que nos protege da adversidade, dos problemas que nos cercam. Eu tenho certeza que cada um de nós tem uma história de salvação para contar. Alguns dos nossos irmãos servem ao Senhor há muitos anos. Têm se dedicado ao Senhor nessas últimas décadas. Têm servido ao Senhor a partir do que Deus fez na vida deles. Alguns dos nossos irmãos têm histórias lindas, maravilhosas, verdadeiras, sinceras,
de transformação de Deus em suas vidas, em suas famílias. Ah, como são maravilhosas as histórias daqueles que creem a partir da fé dos seus pais, foram abençoados, criados dentro de uma comunidade de discípulos e hoje servem como serviram os seus pais. Creem num ponto de ruptura e de transformação, não como seus pais, totalmente talvez diferente de suas famílias. Houve uma transformação, Deus restaurou, Deus resgatou, Deus deu a capacidade de viver uma nova história, criada pelo seu projeto, pelo seu plano. Alguns estão experimentando os primeiros passos da fé, outros já caminharam uma longa jornada. O que eu sei é que cada um de nós tem uma história de salvação. Cada um de nós tem sido abençoado pela salvação que vem do trono da graça do nosso Deus Salvador. Meu irmão, eu continuo crendo nesse Deus que nos sustenta no dia da adversidade. Eu continuo crendo nesse Deus que estende as tuas mãos quando nós estamos num poço de lamaçal, num tremendal de lama. Nós somos sustentados pelo Senhor. Eu creio plenamente na história do Deus que transforma vidas, como transformou a vida de Noé, como transformou a vida de Abraão, como transformou a vida de José, lhe salvou da morte, da escravidão no Egito e trouxe salvação para toda a sua família e para toda a humanidade em tempos de fome. Eu creio na história de um Deus Salvador que salvou da morte Moisés. Eu creio na história de Deus de salvação nas nossas vidas, assim como ele fez na vida de Davi, protegendo ele da morte, trazendo o Salvador através da sua linhagem. Eu creio no Deus que estava ali na fornalha de fogo que ardia e eles não foram mortos. Eu creio no Deus que estava ali com Daniel na cova dos leões. Eu creio no Deus que veio ao mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e trouxe salvação, resgatou-nos da miséria, do pecado, da tragédia, da morte. Eu creio no Deus que transformou a vida do apóstolo Pedro. Aquele que era rebelde, aquele que lhe negou, agora o servia e estava dedicado em sua missão. Eu creio no Deus que transformou a vida de Paulo quando ele cai no caminho e é transformado diante de Jesus. Eu creio naquilo que aconteceu na história de homens e mulheres da igreja cristã, a história que acompanha a história da igreja. Homens como Agostinho de Hipona, que vivia uma vida de miséria, uma juventude totalmente desviada do Senhor, e Deus lhe transforma os passos. Eu creio na história de homens e mulheres que marcaram a humanidade porque foram salvos e resgatados pelo Senhor. Meu irmão, eu creio naquilo que Deus fez, está fazendo e continuará fazendo na sua vida. E eu também creio que Ele é poderoso para ir além. Eu também creio que Ele é poderoso para fazer isso sobre aqueles que nós amamos. Eu creio que Ele é poderoso para resgatar os nossos filhos, os netos, os nossos familiares que estão vivendo diante deles a tragédia da morte. E assim como Deus salvou Noé e sua família, Deus também nos proteger junto com os nossos familiares, trazendo salvação e vida sobre nós. O texto do dilúvio que aconteceu na época de Noé não fala apenas de um momento da história que aconteceu uma catástrofe, mas fala de um Deus da história que traz uma história de salvação para os homens. Se na semana passada nós falamos que a história da humanidade é marcada por recomeços, hoje eu quero cravar isso aqui com você. A história da humanidade é marcada por salvação. Houve salvação no passado, houve salvação na antiguidade, houve salvação em Jesus Cristo, há salvação no nosso tempo e haverá salvação até o dia em que Jesus Cristo voltar da glória, em poder, em majestade e resgatar todos aqueles que foram salvos nele. Meu irmão,
Hoje nós não temos mais uma arca, não temos mais um grande barco, não temos um local físico para salvação. Nós temos uma pessoa que salva. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja Jesus. Agradeça neste momento pela salvação que chegou em sua vida. Agradeça porque um dia Deus te resgatou. Deus resgatou aqueles que você ama. Um dia veio até você esta mensagem transformadora e você hoje vive pela fé como um povo salvo. Agradeça ao Senhor pela história que não termina nas tragédias, mas que Ele vem e nos sustenta nos dias mais difíceis e tenebrosos da vida. Um janeiro cheio de chuvas como esse nos traz um grande aprendizado com Noé. Nós e nossa família. Nós, esposa, esposo, filhos e filhas, genros e noras, pais, irmãos, netos, amigos, nós todos temos uma esperança gloriosa naquele que nos chamou e tem nos amado. Eu quero cantar uma canção com você que fala sobre Jesus, o doce nome de Jesus, o doce nome do Deus que salva, o doce nome daquele que veio. E quando nós ouvimos a sua voz, quando nós pronunciamos o seu nome, quando nós vivemos nele, os nossos temores, os nossos medos, tudo o que vivemos, todas as crises, todas as dores, são transformadas nele. Jesus, que doce nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome, paz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação.
Jesus é capaz de dar ao homem, à humanidade, àqueles que estão nele, salvação. Eu quero neste momento orar por sua vida. Se existe algum impedimento entre você e Deus, neste momento, nós iremos clamar a Deus para que isso seja derrubado. Quero clamar também pela sua família. Deus não mandou Noé entrar sozinho na arca. Deus disse para Noé: entre com sua família. E a história de Deus salvando a humanidade sempre esteve ligado às famílias. E eu sei que as nossas famílias hoje são o maior alvo dos ataques do inimigo, mas Deus irá trazer vitórias sobre você, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre aqueles que você ama. Creia! Ore comigo neste momento, feche os seus olhos e apresente diante do Senhor a sua história, a história daqueles que você ama, e peça: Senhor, traz salvação. Eu clamo por salvação, Senhor. Vamos orar. Senhor, Deus Salvador, louvado seja o Senhor que era, que é e que há de vir. Louvado seja o Senhor que salvou o teu povo antigamente, tem salvado e salvará até a volta de Jesus. Louvado seja o Senhor que não nos deixa desamparado nos dias mais sombrios da nossa vida. Peço, meu Deus, que o Senhor abençoe a pessoa que me ouve neste momento. Reaviva dentro dos seus corações a chama do primeiro amor. Meu Deus, restaura pessoas que estão longe da fé. Abençoa não somente aquele que me ouve, mas abençoa também seus familiares. Se há alguém da nossa casa, se há alguém que tanto amamos e que hoje está longe da salvação em Jesus, a minha oração é para que o Senhor abençoe esta vida. E neste momento, o teu Espírito traga um sopro de vida dentro desses corações. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus, o Deus eterno, que tem abençoado poderosamente a história dos homens. Meu irmão, minha irmã, uma boa semana para todos vocês, que Deus te abençoe. Como disse na semana passada, eu e minha família estamos aproveitando alguns dias de férias. Esta mensagem está sendo gravada durante a semana e será publicada no próximo domingo, o domingo que você está acompanhando esta meditação. E eu peço a Deus que abençoe a sua vida e ore também por mim e pela minha família, para que Deus nos traga forças e cuide de nós. Continue orando em favor dos doentes, em favor daqueles que sofrem a enfermidade da Covid ou de tantas outras enfermidades. Continue clamando pelas nossas vidas, pela nossa família. Continue colocando nossas vidas diante do Senhor em oração. Nós vamos orar e encerrar o nosso culto. Eu mando um abraço a todos aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão, na sua casa, na TV, no celular, no tablet, no computador. Deus abençoe, que essa mensagem chegue aí à sua casa e que seja uma bênção na sua vida e na sua família neste domingo. Nós vamos orar e encerrar o nosso culto agradecendo a Deus por estarmos diante da sua presença mais uma vez neste domingo. Senhor Deus, obrigado por este domingo, obrigado por essas pessoas que nos assistem, que o Senhor esteja neste momento abençoando suas vidas, suas famílias, abençoando nossa cidade, nosso país, abençoando tudo o que nos cerca. Meu Deus, que nesta semana em que foi iniciada a vacinação no nosso país, que isso possa trazer cura sobre a nossa nação, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que enfrentam o desemprego, aqueles que enfrentam outros tantos problemas que têm vindo junto com a pandemia. Sustenta-nos e guarda-nos, em Cristo Jesus que oramos.
Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito seja sobre todos vós, povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Um bom domingo, uma boa semana. Que Deus abençoe sua vida e sua família.